Value Investing ainda funciona em um mercado tão volátil quanto o Brasil? Na realidade, o Value Investing ele tem a sua performance exatamente por conta da volatilidade do mercado. Nós, investidores de valor, nós nos aproveitamos dessa volatilidade do mercado. Se não houvesse a volatilidade do mercado, não haveria as oportunidades que são encontradas através de uma análise de Value Investing. E o que é o Value Investing? Resumidamente, o Value Investing é investir num ativo quando o preço está abaixo do seu valor intrínseco. Então é calculado um valor intrínseco com uma margem de segurança e analisado o preço que está sendo ofertado no mercado. Se investe nesse ativo quando o preço está consideravelmente abaixo do seu valor intrínseco. Então o Value Investing, na realidade, ele necessita da volatilidade do mercado para que ele tenha resultado. Como vocês sabem que uma ação está barata e não é uma armadilha? As armadilhas são identificadas através de uma análise da saúde financeira da empresa. Então, a sua dívida por EBITDA, a sua dívida pelo seu patrimônio líquido. Então, todos esses parâmetros de saúde financeira precisam ser avaliados. E aí, nós temos os parâmetros de rentabilidade. Então, todos esses parâmetros eles são consolidados e foram montados, né, dentro da nossa gestora de forma que a gente possa qualificar, dar uma nota para a qualidade das empresas. Essa nota de qualidade, ela vai de 0 a 7. Empresas que têm uma nota de qualidade abaixo de 3, elas têm um risco altíssimo de ser uma pegadinha, de ser uma armadilha, ou um value trap. Então, esse screening ele é feito antes de que nós possamos considerar investir ou não naquela empresa. O software Optimum substitui a análise humana ou é apenas uma ferramenta? Olha, o que é o software Optimum, né, que foi desenvolvido pela Intelligent Capital? É um software para gestão de risco, otimização de carteira. Então, esse software ele recebe inputs dos valuations que são feitos pela gestora e obtém dados da performance das empresas nos últimos 10, 20 anos. Todos esses dados eles são consolidados através de uma análise de risco de carteira, nós conseguimos identificar qual é a carteira ótima a ser aplicada na gestão. Quando você tem o objetivo de otimizar a carteira, qual é o peso que você deve dar em cada ativo, isso é impossível você fazer manualmente. Então o software Optimum ele foi desenvolvido para que a gente consiga identificar a carteira ótima de retorno e risco para o cliente. Vocês investem apenas em ações ou a carteira é diversificada? Não, o investimento pode ser feito em qualquer ativo. A carteira usualmente tem renda fixa, pós-fixada, renda fixa pré-fixada e ações. O que nós não investimos? Nós não investimos em ativos que nós não conseguimos calcular o valor intrínseco daquele ativo. Então, se não há a possibilidade de calcular o valor intrínseco daquele ativo, são ativos que nós não investimos, ficamos de fora. Por que vocês não focam 100% em dividendos? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. O mercado fala muito sobre procurar empresas que pagam bons dividendos e tal. Contudo, o dividendo é somente uma das remunerações que o investidor pode ter. E há momentos que não é interessante que a empresa pague dividendo. Quando ela tem projetos que vão ter uma rentabilidade alta, eu preferiria que a empresa pegasse aquele caixa, em vez de distribuir esse dividendo, reinvestisse na própria empresa. Mas a empresa pode remunerar o cliente através de dividendos, através de recompra das suas próprias ações e assim valorizando o valor das suas ações, ou simplesmente reinvestindo e crescendo a sua receita, crescendo o seu lucro. Então, buscar empresas de dividendo, somente dividendo, você perde parte das outras formas de remuneração que o cliente pode ter. Há exemplos de empresas que não pagam dividendos, zero dividendos, mas trouxeram retornos muito maiores do que outras que pagam dividendos generosos. Qual é o prazo mínimo que eu devo deixar o dinheiro com a gestão de vocês? Olha, não há um prazo mínimo definido. Porém, é mais interessante ou faz mais sentido utilizar uma gestão de investimento para um longo prazo. E esse longo prazo deveria ser mais do que um ano, pelo menos, né? Idealmente, mais do que 3 anos. Porque, nesse caso, há uma capacidade de assumir risco maior. Quando o horizonte é menor, a capacidade de assumir risco do cliente, do investidor, se reduz drasticamente. Então, a remuneração, né, ou a rentabilidade acima do benchmark, espera-se que seja muito pequena. Como vocês decidem a hora exata de vender uma ação? A hora exata de vender uma ação não existe, né? Uma hora exata. Só que chega em um certo momento que o retorno por risco daquele ativo passa a não ser interessante relativamente a outros ativos. Então, nesse momento, há a venda. Isso usualmente ocorre depois que é feita uma reanálise, um revaluation das empresas, da condição de mercado
e a carteira roda no nosso software óptimo. Isso naturalmente o software vai mostrar para a gente que é um momento de vender aquela empresa ou sair daquela empresa para entrar em uma outra que tem uma relação de retorno por risco mais interessante do que a empresa em questão. O que vocês fazem quando uma empresa que vocês gostam começa a divulgar resultados ruins? Quando uma empresa que nós estamos investidos começa a deteriorar seus fundamentos, isso passa por uma reanálise da nossa tese, uma reavaliação daquela empresa. Então nós avaliamos, isso é alguma coisa permanente? Houve um aumento da dívida daquela empresa, ela está mais alavancada? O que aconteceu exatamente, o que está acontecendo exatamente com essa empresa? É algo passageiro ou não? Houve uma mudança no quadro societário? Então todas essas questões são analisadas para que a gente possa decidir sair ou não dessa empresa. Se os fundamentos forem deteriorados ao ponto que o valor intrínseco dela mudou, ela vai entrar novamente no cálculo, na análise da carteira como um todo. E caso o resultado não seja mais interessante, nós fazemos a venda e saímos daquela empresa. Por que não deixar tudo no CDI, já que a taxa de juros no Brasil é sempre alta? Na realidade, o CDI, que é muito próximo da Selic, ela é a taxa básica de juros. Então espera-se que todas as outras categorias de investimentos elas vão ter um retorno atrelado àquela CDI. Como o risco de outros ativos é maior do que um investimento num tesouro atrelado à Selic, por exemplo, espera-se que o retorno desses outros ativos seja superior ao CDI no longo prazo. Então você procura outros investimentos, não só o CDI, exatamente para que você possa ficar acima do CDI no longo prazo. Então não quer dizer que por o CDI ser alto no Brasil, não faz sentido ou não vale a pena investir em outros ativos no Brasil. Muito pelo contrário, outros ativos vão ter também o retorno alto e espera-se que seja acima do CDI. Qual a vantagem de uma carteira administrada sobre um fundo de investimento comum? Os dois casos, você está tendo um gestor profissional gerindo o patrimônio. Só que a carteira administrada ela é mais customizada. Então ela vai levar em consideração o objetivo do cliente, as características do cliente, sendo que o fundo de investimento é um condomínio de investidores, não levando em consideração as características do investidor. A carteira administrada ela mantém o benefício fiscal que alguns produtos de investimento, alguns ativos, oferecem ao investidor CPF. O fundo de investimentos ele já não tem o benefício do investidor CPF. Uma outra vantagem da carteira administrada é o contato direto que se tem com o gestor. No fundo de investimento não há acesso àquele gestor. Na carteira administrada, o cliente pode, inclusive, determinar algumas restrições de investimento que ele queira. Então há o contato direto com o gestor e uma conversa bem aberta. Vocês batem o Ibovespa consistentemente? Olha, o nosso histórico de rentabilidade mostra que a gente bateu o Ibovespa e muito desde o início aí da nossa gestão. Os números mostram que no longo prazo, que é o nosso objetivo, nós batemos sim o Ibovespa e o CDI. Mas superar o Ibovespa ou o CDI no curto prazo, isso não é garantido e nenhuma gestão pode garantir isso. Inclusive, pela CVM, é proibido garantir retorno. Como vocês protegem o patrimônio contra a inflação? Olha, o nosso benchmark para a carteira administrada, por exemplo, é o CDI. Então, o CDI ele tem uma componente que é da inflação, mais uma componente que é a rentabilidade real. Então, bater o CDI já é uma garantia que você vai estar superando a inflação em 99% das situações. Vale a pena investir no exterior através de vocês ou foco só no Brasil? Investir no exterior, investir em outra moeda, ou principalmente o dólar, usualmente é bastante interessante, porque o dólar ele tem uma correlação inversa com a maioria dos ativos aqui do Brasil. Então, um percentual de investimento em dólar faz muito sentido para poder reduzir o risco da sua carteira como um todo. Nós investimos nessa parte, nos expomos ao dólar através de BDRs aqui no Brasil. E o que é um BDR? BDR é o Brazilian Deposit Receipt, títulos de ações que estão fora do Brasil. Isso faz muito sentido porque você não precisa fazer uma remessa de dinheiro para o exterior para estar exposto ao dólar. Então, é assim que nós investimos aqui no exterior, mas sem fazer remessas para fora. O que diferencia o clube da Intelligent Investors da carteira administrada? Olha, o clube ele precisa ter necessariamente 67% investido em ações. A carteira administrada, ela não tem restrição de quanto precisamos ter em renda variável. Na verdade, o percentual de renda variável da carteira administrada vai depender da característica do investidor. Então, o clube de investimentos ele funciona como um fundo de ações. Ele é uma gestão de um condomínio de investidores ali. Já a carteira administrada ela é individual. Vocês acreditam que o cenário político atual inviabiliza a Bolsa?
A minha resposta sobre isso seria alinhada com a resposta do Warren Buffett, né? O Warren Buffett declarou recentemente que se houvesse a Terceira Guerra Mundial, ele continuaria investido em ações. Então, na realidade, o cenário político atual ele não inviabiliza o investimento em ações ou qualquer cenário. Né? A análise de quanto vale aquela empresa e o preço que ela está sendo negociada é o que vai dizer se nós vamos estar investindo na empresa ou não. E para acrescentar, na realidade, nós não investimos em ações, não é assim que pensamos, nós investimos em empresas que geram caixa, que geram dinheiro para os investidores. É assim que pensamos. Então, analisamos as empresas que consistentemente geram dinheiro e passaram por muitas crises, por muitos cenários políticos. Né? Empresas brasileiras que viveram muitos anos já passaram por muitas questões políticas iguais ou piores do que as atuais. Por que eu não deveria apenas comprar ETF do Standard & Poor's 500, né, do S&P 500, e esquecer o resto? Na verdade, ETFs, tanto do S&P 500 ou o Ibovespa, ele representa um índice. Quando você está investindo nele, você está praticamente nadando conforme a maré, ou a deriva no mar. Então, se o mercado for para um lado positivo, você vai. Se o mercado for para um lado negativo, você vai para o lado negativo. Então, você não está avaliando um ativo e vendo o quanto vale ele efetivamente investindo nele. O outro fator é que, usualmente, esses índices eles concentram as maiores empresas. Né? No caso do mercado americano, são as 7 magníficas. Né? Então, você investindo no ETF do S&P 500, você acha que você está diversificando para caramba o seu portfólio, mas na realidade você está basicamente investindo em 7 maiores empresas lá dos Estados Unidos, né? Em grande parte delas empresas de tecnologia. Se houver um problema nesse setor, você vai ser impactado diretamente. Como a gestão de risco de vocês atua em anos de crise? Na realidade, um ano de crise, usualmente, é o ano da oportunidade. Então, um ano de crise, os ativos caem bastante de valor, exatamente porque as pessoas ficam receosas, né, com medo, isso faz com que elas vendam no desespero. O ano de euforia é que seria o ano de maior preocupação com risco, que é exatamente um ano em que os valores estão indo na estratosfera e se distanciando muito, né, o preço indo na estratosfera, perdão, se distanciando muito do valor das empresas. Então, esses anos são os anos de maior preocupação com relação a risco.